Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes com essa oportunidade. Jesus é bom. E o pastor Marcel me arrebenta quando me chama. Mas glória a Deus. Queridos, nós vamos estar conversando hoje sobre famílias. E nós vamos aprender com erros, com pessoas que erraram, porque eu aprender com o meu erro é uma coisa, mas eu podendo aprender com o erro dos outros, eu já encurto o caminho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, nós vamos ler o versículo, até o versículo de número 3, e depois nós vamos abrir Gênesis 27, Nós vamos estar falando de erros que nós não podemos cometer e vamos aprender com esses erros. Porque esse culto de família, uma palavra voltada para a família, é algo que eu gosto muito de falar. Eu repito isso. É algo de extrema urgência, porque estão tentando denegrir a família. A imagem da família, o que representa a família. Mas se nós, como cristãos, se a gente pregar, anunciar isso, nós podemos fazer a diferença. Gênesis capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e teu arco, sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-mo, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho, Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 cabritos, e eu farei dele um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como eu estava falando, nós vamos estar aprendendo com os erros desses homens. A Bíblia vai contar essa história e de muito proveito para nós. Eu, quando meditava nesse texto, depois que o pastor me fez o convite, e esse texto entrou no meu coração, eu meditando por esses dias, e Deus falou algo ao meu coração, que nós temos que aprender com esses erros.
Esses erros foram citados aqui não simplesmente para estar aqui escrito para contar essa história. Eu posso aprender isso, eu posso trazer isso para a minha vida. Nós temos aqui casais já há muito tempo casados, pais, temos casais novos, temos aqui o Marcos Paulo que vai ser papai em breve, pode ser até da minha nora, não sei, vai que seja, amém? Ele gosta. Mas são erros que eu e você precisamos de aprender com eles. Porque são erros grosseiros que aconteceram e acontecem até hoje. Nós conhecemos a história de Abraão de có e salteado, mas nós precisamos parar para meditar nisso novamente. Deus chama Abraão, faz um chamado para Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e faz uma promessa para Abraão, que ele ia abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Nós vimos um Abraão ouvir o chamado de Deus e atender prontamente o chamado de Deus e obedecer aquilo que Deus falou. Nós vimos um Abraão ver, entender essa promessa e acreditar nessa promessa. Mas nós vimos um Abraão que, quando a fome chegou, desceu ao Egito e falou mentira, e mentiu sobre sua esposa. Nós vimos um Abraão pagar um preço por isso. O mesmo Abraão que acreditava na promessa, acreditava no chamado de Deus, tinha uma dificuldade com a verdade. E nós sabemos que isso causou, quem sabe, uma cicatriz na alma de sua esposa, porque ela foi tomada por mulher, pelo faraó. Mas nós sabemos também da misericórdia do Senhor com essa família, que Deus fala, e Abraão tem a sua esposa de volta e sai do Egito novamente. A Bíblia vai dizer, no capítulo 15, que Deus anima Abraão novamente. Diz assim, ó: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Queridos, olha que promessa linda. O próprio Deus falando com Abraão: Abraão, persevera. Abraão, não precisa dar seu jeito não. Deixa comigo, Abraão. Eu estou traduzindo as minhas palavras. Mas a Bíblia vai dizer bem diferente disso. Sara pega sua serva. Serva é essa que Abraão ganhou no Egito, Agar, e dá a curumuré para Abraão, para que ela suscite filhos a eles. Porque ela duvidou: como posso já ser velha e gerar filhos? E nós vimos um Abraão, o pai da fé, que ouviu Deus falar, aceitar essa situação. E eu não quero me deter nesse contexto, porque não é esse o foco da mensagem, mas nós sabemos da história. Arrumou um problema para a sua vida, problema esse que tem consequência até nos dias de hoje. Abraão tem um filho com a serva, e essa serva se acha e começa a afrontar a sua senhora, e nós sabemos a história de Ismael. São problemas que estão sendo, até nos dias de hoje, tem a consequência desse erro de Abraão e de Sara. Queridos, eu quero parar aqui, quero falar algo ao seu coração. Cuidado com as suas decisões.
Cuidado com qual a decisão que você vai tomar na sua vida, na sua família. Sabe por quê? Tem certas decisões que podem afetar o seu casamento, o seu relacionamento, pode afetar o relacionamento, a sua família, os seus filhos, os seus netos. Essas decisões erradas podem afetar gerações da sua família. Cuidado com certas decisões que você for tomar. Muito cuidado. Porque Abraão tinha visto a promessa de Deus, tinha visto o chamado de Deus, sabia que Deus ia fazer, conhecia Deus, porque Deus tinha dado grande livramento para ele, porque ele tinha mentido sobre a sua esposa, e Faraó devolveu e restituiu Abraão, deu presente para ele, vai, segue a sua vida, Abraão. Abraão conhecia a mão de Deus, Abraão tinha visto a mão de Deus agir na sua vida, e mesmo assim, aceitou, deu jeitinho. E eu falo com você, não dá jeitinho para as coisas de Deus, não. Você tem promessa, nós temos promessa. Abraão tinha promessa, promessa é essa que se cumpre em Cristo, porque falou que em ti será bendita todas as famílias da terra. E nós sabemos da história, essa promessa se cumpre em Cristo. Quando você recebe a Cristo, você será chamado o quê? Filho de Deus. Então você será bendito. Amém? Nós sabemos da história. E Deus, pela misericórdia do Senhor, no capítulo 21, Deus honra Abraão com seu filho. E a Bíblia vai dizer, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos a história. O filho Ismael, no dia da circuncisão do menino, de Isaac, Ismael começa a zombar do menino, e é despedido por Sara, por Abraão. Nós sabemos da história. Mas no capítulo 22, tem algo que me chama a atenção e eu gostaria de parar aqui para falar sobre isso. Aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Queridos, nós sabemos o que acontece. Abraão, o mesmo Abraão, que tinha dado um jeitinho, juntamente com sua mulher, obedece à voz de Deus. Pega seu filho, nós conhecemos a história, se você perguntar, o Isaías, ele vai saber dessa história. E ele vai para sacrificar seu filho. O mesmo Abraão, que tosquenejou, talvez vamos dizer assim, sobre a promessa de Deus, ele tem fé para levar seu filho para oferecer em holocausto. Mas nós vemos um Abraão que passou da sua geração as mentiras, ou talvez até a falta de esperança na promessa de Deus, porque isso aparece na vida de Isaac também. Nós conhecemos a história. Em Gênesis capítulo 25, versículo 19, diz assim, em diante, estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac era da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, os 2 povos se dividirão, as tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, o maior servirá ao menor.
Queridos, preste atenção comigo. Isaac deixou um ensinamento aqui positivo para nós. Ele orou insistentemente por sua mulher. Diferente do seu pai, que deu seu jeitinho, Isaac orou insistentemente. E nós temos orado insistentemente? Talvez esse seja o meu e o seu erro. Talvez nós estamos com a síndrome de Abraão, querendo dar nosso jeito, querendo fazer do nosso jeito, sendo que era para nós pegarmos o exemplo de Isaac, pelo menos esse exemplo de Isaac, orar insistentemente. Porque às vezes temos problema, pastor Marcel, e nós queremos dar jeito, queremos resolver do nosso jeito. Tem situações, Eduardo, que a gente só resolve orando insistentemente. Tem situações que o meu conhecimento e o seu conhecimento não resolve. Tem situação que o meu dinheiro não resolve, o seu dinheiro não resolve. Tem situações que a medicina não resolve. Mas o nosso joelho, a nossa oração, o nosso clamor insistente ao Senhor, Ele pode resolver. Eu quero te falar, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você deixou a sua família em casa. Eu não sei se tem alguém da sua casa que não está servindo ao Senhor ou que nunca conheceu o Senhor. Mas tem coisas que não vai adiantar você dar seu jeitinho, não vai adiantar você brigar, não vai adiantar você falar e debater. Tem guerra que é só de joelho. Tem situações na nossa vida que é somente orando e buscando o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Isaac orou e Rebeca concebeu. E Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa que havia duas nações. Iam se separar. E o mais velho ia servir o mais novo. A síndrome de Abraão veio. Mas antes de eu falar dessa síndrome, eu gostaria de falar de um erro que esses pais cometeram. Os pais que cometem esses erros vão tampar os ouvidos. Isaac preferia Esaú. Rebeca preferiu Jacó. Olha que trem, difícil de mexer. Imagina, a Cassinha preferindo o pastor Marcel e o Cláudio Vinícius, hein? Meu Deus, era assim? Era não, né? Era, né? Amém. Tá vendo? Então vamos aprender com o erro da Cassinha e do Cláudio. O Vinícius gostava de caça. E o pastor Marcel ficava aprendendo a cozinhar com a Cassinha. Nem por isso deixou de ser homem. Nem por isso deixou de ser homem. É o nosso pastor. Queridos, preste atenção, só para descontrair. Porque eu estou tentando dar ordem às minhas pernas aqui para não cair. Mas deixa eu te falar, são erros que nós não podemos cometer. Ter preferências com filhos, isso é normal. Nós conhecemos famílias, eu conheço famílias que o pai prefere um filho, a mãe prefere outro, um coça a cabeça de um e gera adolescentes, jovens traumatizados, e é um desastre para a sociedade, e é um desastre para a família. Eu conheço família que o pai preferia um filho e menosprezava o outro, e só Jesus, nesse mais jovem. Queridos, se você preferir um filho, abajular um filho e desprezar o outro, o mundo está aí fora com um monte de prato para oferecer para ele.
um adolescente, um jovem rejeitado, tem um monte de coisa, um monte de demônios aí fora esperando o seu filho ser rejeitado para ele abraçar. As drogas estão aí fora, a homossexualidade está aí fora esperando o seu filho ser rejeitado por você para estar abraçando ele. Ah, mas eu sou mais achegado a um do que o outro. Querido, preste atenção. Os dois é seu filho, é sangue do seu sangue. Em nome de Jesus, aprenda com erros aqui, aprenda com erros desses homens e mulheres aqui da Bíblia. Em nome de Jesus, não espera você destruir a sua família para você aprender, para você acordar à tarde, não. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos a história. Não precisava de Rebeca dar seu jeito, criar essa situação, esse constrangimento, não. Mas também não precisava de Isaac querer abençoar. Deus já tinha feito a promessa, era para Jacó, não era para Isaac. É muito mais fácil, querido, você chamar seu filho para uma conversa, do que você fazer as coisas por trás dele, chamar para uma conversa. Eu vou comprar isso aqui para o seu filho, para o meu filho, mas depois eu vou comprar para você. Conversa. Os dois são seu, os três são seu. O Giovanni tem um monte, imagina. O rapaz entendeu mesmo, crescer e multiplicar. Ele falou, vou multiplicar mesmo. Já o Nilson não, o Nilson resolveu um só, eu também um só e parei. A não ser que tiver alguém aí para dar um para adotar, eu quero. Mas, que é grandinho já, uns 5 anos. Porque não dá para perder noite de sono mais. Eu vou fazer 40, não dá mais para isso. Não tem paciência. Só o Vinícius que tem. Carreirinha. Queridos, não dá. Não dá para cometer esse erro. Não dá para o pastor Marcel preferir o André e deixar o Felipe, eu falar assim, não, o Felipe é meu queridinho, a Natália falou assim, meu caçulinha, e vou deixar o André. Não dá, ela vai crescer, jovens, revoltados. Se não for a misericórdia do Senhor, não fica nem na presença do Senhor. Sabe por quê? Se eu não tenho exemplo dentro de casa, se o meu pai gosta mais do meu irmão, como é que eu vou ficar? Como que eu vou querer ir nessa igreja, sendo que dentro de casa meus pais têm preferência? Imagina comigo a situação. Mas a Bíblia vai dizer que Isaac chama Esaú e fala com ele assim, vai, pega suas armas aí, faz uma caça, faz uma sopa arrumada para mim e traz, porque eu quero te abençoar antes que eu morra. Rebeca escuta que seu pai além de cego está doido, a promessa é para você, vai lá e mata um cabrito, que nós vamos enganar ele. E nós sabemos a história, pega o cabrito, põe o pelo do cabrito, porque o Esaú era peludo. Isaac, além de cego, estava surdo, porque não conhecia nem a voz do menino, do Jacó, chegou, abençoou. Isso cumpriu. Mas criou uma situação que Esaú, quando descobre, um Esaú também que não tinha muito o que falar não, um cara que chega com fome em casa, aí um prato de lentilha, ele fala assim, me dá esse prato aí. Ele falou assim, não, peraí. Aí o Jacó já dando um jeitinho dele, não, peraí, vem cá, você quer comer? Quero. Então me dá o direito da primogenitura. Agora Esaú fala que depois que Isaac morrer, ele quer matar Jacó. Ele quer matar Jacó, mas quando estava com fome, vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Abriu mão do direito de filho mais velho por causa de um prato de lentilha. Então me jura, a palavra valia. Diferente de hoje, né? Hoje tem que ter promissória, tem que ter cartão, senão nem vende. Porque não tem palavra, hoje a palavra vale muito pouco. A palavra hoje está valendo muito pouco. Aqui bastou um juramento para que isso valesse.
E hoje, dentro das famílias, pais não estão tendo palavras, maridos, mulheres não estão tendo palavras, não estão cumprindo com o juramento que fizeram. Na vida de Isaac e Jacó, ali naquela situação da primogenitura, bastou um juramento. Só os dois. Mas hoje tem casais que juram no altar que vai ser fiel, que vai honrar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e no primeiro vento que tem, esquece do juramento. Sabe por quê? Não tem palavra, não tem caráter. O rapaz aqui pagou até o preço, mas jurou, está jurado. Você veio aqui na frente e jurou lealdade até que a morte nos separe, está jurado. Casou, está casado. Nasceu filho, é seu, dá seu jeito. Nilcinha, Daiane virou uma prova? Virou, dá seu jeito. É uma prova, tadinha, lá, mas dá seu jeito. Minha esposa é uma benção. Jurou, está jurado, querido. É até que a morte nos separe. Ou então nós vamos fazer a oração do divórcio do Cláudio Duarte, né? Senhor, mata ele, mata ela, que a quer separar. É até que a morte nos separe. A palavra tem que valer, querido. Que homem, que mulher de Deus é esse? Que promete, que juras de amor, e no primeiro vento quer sair fora, quer jogar tudo por terra. Vai começar de novo, né? Casou, dá seu jeito. Tem filho, honra seu filho, ama ele. Tem dois, ama os dois igual. Tem três, ama igual. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos da situação que causa isso. Nós sabemos o que isso acontece, aonde vai parar essa situação. Em Gênesis 27, o último versículo que lemos, essa oportunidade ou esse oportunismo de Jacó, o que causa? Jacó teve que sair de casa, teve que abandonar a sua mãe, a qual nunca mais voltou a ver. Esaú, por abrir mão do direito dele de filho mais velho, e por não entender os planos de Deus, queria matar seu irmão. Jacó, por aproveitar da situação e fazer do seu jeito, porque Jacó sabia que era errado. Porque o versículo 11 do capítulo 27 diz assim, ó: então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, porventura me apalpará meu pai, e serei os olhos enganados, assim trarei sobre mim a maldição, e não a bênção. E disse sua mãe: meu filho, sobre mim seja a maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e traze-nos. Jacó tinha consciência que não era a forma correta de fazer as coisas. Mas Jacó não estava com medo da mão de Deus, não. Ele estava com medo de ser pego, de ser descoberto o seu plano. Ei, jovens, pais, mães, quando você tiver com algum plano seu para resolver alguma situação, não fique com medo
de ser descoberto e ser frustrado o seu plano, não. Tenha medo da mão do Senhor. Tenha medo de Deus reprovar as suas atitudes. Jacó estava com medo de ser pego. Ele não estava preocupado com a mão de Deus, ele estava com medo de ser pego, seu plano ser descoberto. E olha a consequência disso. Jacó vai, se casa e é enganado pelo seu sogro. Pensa, um sogro problemático também, diferente do meu, né? Diferente do meu é bom, por isso que eu mudei para Cataguases. Ó, brincadeira, meu sogro é bom, tipo o pai da, como é que chama? Da Rebeca, da Lia, né? Da Raquel e da Lia. Da Raquel e da Lia. Tipo esse. Até a filha tem o mesmo nome. Raquel. Só faltou a Daiane chamar Lia. Você imagina? O cara que deu o jeitinho, que trapaceou, pagou o preço. Porque seu sogro enganou ele. Teve que trabalhar feito um jumento para casar com a menina que ele queria. Depois ainda casou com a vesga. Foi enganado. Pensa. Que prova. Queridos, vamos falar sério agora. As suas decisões podem afetar gerações da sua família. As decisões certas podem impactar até outras famílias, mas as erradas podem destruir a sua família e as gerações futuras da sua família. Eu estou brincando alguma coisa aqui para descontrair, para atrair a sua atenção, mas isso é sério. Nós precisamos de aprender com o erro dos outros. Eu não preciso errar para me aprender, não. Eu não preciso quebrar a cara, arrebentar com a minha família para me aprender. Eu posso aprender com o erro dos outros. Ou você não conhece ninguém que errou e arrebentou com a sua casa, que arrebentou com a sua família. Se você não conhece, pode procurar depois do culto, que na minha família tem um monte, eu te falo as histórias direitinho. Só não vou falar no microfone para não escandalizar. Então, em nome de Jesus, aprenda com o erro dos outros. Aprenda com os pais da fé, com o pai da fé. Aprenda com Abraão, com os erros dele. Aprenda com Isaac. Aprenda com Jacó. Que erraram. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a promessa de Deus na vida deles, estariam arrebentados. Essa história não teria nem sido contada, porque não serviria de nada. Não teria um final feliz. Na verdade, vou te dizer, se não fosse Cristo, essa história não teria um final feliz. Se não fosse a promessa se cumprir em Jesus Cristo, essa não teria um final feliz. Mas a promessa é: em ti será bendita todas as famílias da terra. É todas as famílias da terra. Querido, pratica a oração insistentemente como Isaac dentro do seu lar. Quais são os pilares da Igreja Batista? Oração, palavra, comunhão, célula e missões. Oração, palavra, comunhão, não é só aqui dentro da igreja, não, é na sua casa. Aqui dentro da igreja é muito bonito você falar, você ler a Bíblia, você glorificar, falar em língua estranha. Aí lá dentro do seu lar, você está colocando em prática os pilares da Igreja Batista Reviver, onde você está aprendendo.
A sua família está conhecendo os pilares da Igreja Batista Reviver? Até Jacó voltar para sua terra, ele falava assim: o Deus de meu pai. Quando ele tem um encontro com o Senhor, ele fala assim: o meu Deus, o meu Senhor. Ei, presta atenção, o seu filho precisa conhecer o Deus de seus pais, mas ele precisa de ter um encontro com Deus. Sabe por quê? Filho de crente, não quer dizer que ele é crentinho, mas ele tem que ser crente. Sabe por quê? Ele precisa ver Jesus na sua casa. Não adianta você não faltar em nenhum culto, se você não tira tempo para ler a palavra com seu filho, você não tira tempo para adorar o Senhor. Não adianta você falar que é crente, que é salvo, se você não tem atitude do tal. Você pode até acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre, mas se você não tiver atitude, você está se enganando a si mesmo. Se a atitude da sua vida não é atitude de salvo, você nunca foi. Não adianta. Eu creio que o cara foi salvo, ele é salvo, mas ele tem atitude de salvo. Se ele não tem atitude de salvo, ele nunca foi. Então vê as suas atitudes dentro da sua casa. Ore com seus filhos, ore com a sua esposa. Esposa, ore com o seu marido. Tenha a atitude de uma família bendita, de uma família que recebeu a Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida. E gostaria de enfatizar isso. Não espere a sua família ser arrebentada. Aprenda com o erro dos outros. Você não precisa de ter sua família destruída. Basta você olhar para as outras famílias que já foram destruídas. Basta você olhar para pessoas que erraram, para você não cair. Querido, você está vendo um buraco. O cara caiu no buraco. Se você caiu, você quis cair. Você está vendo a situação. Para que você vai continuar? Aprenda, em nome de Jesus. Não adianta você pregar, você falar, acontecer, evangelizar, ganhar Miraí para Jesus, se a sua família está destruída. Se o seu filho não tem comunhão com você, se você prefere o filho mais velho do que o mais novo, se você fala só mentira, se você tem dificuldade de gerar na verdade, não adianta você ser líder de célula, você fazer parte do louvor, você pregar, visitar, se você tem dificuldade com a verdade. O seu filho está vendo. Para de contar mentira para o seu filho. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu costumo dizer que a verdade dói uma vez só. A mentira dói a vida inteira, mas a verdade dói uma vez só. Fala a verdade. Sabe por quê? Quando você está mentindo para o seu filho, só falei, só para passar o tempo. Querido, você está construindo um mentiroso dentro de casa. Mas meu filho pediu isso, eu falei com ele que não dava, que hoje não podia, que inventa uma desculpa. Não, fala a verdade, não dá e pronto. Gera na verdade. Quando você fala a verdade dentro da sua casa, você está gerando o quê? Jovens, adultos verdadeiros. Não deixa essa mentira passar de geração em geração, assim como aconteceu aqui não. Abraão falou que sua esposa era sua irmã, Isaac falou. A mentira passou de geração em geração, depois veio um Jacó, também que dava jeito, falar mentira para o pai. Não, sou eu, Esaú. É mentira, é mentira, é mentira.
Não tem mentirinha, mentirona, não, aqui é uma mentira, foi, como diz outro, mentira cabeluda. Não tem isso não, mentira é mentira e verdade é verdade. Gera na verdade. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria de orar. Soberano e eterno Deus, Senhor, eis a tua palavra. Senhor, que essa palavra possa entrar em cada coração e que pessoas possam ser alcançadas, Pai. Que vidas possam ser transformadas, Pai. Que nós possamos, ó Pai, gerar na verdade. Que nós não venhamos ter preferência dentro dos nossos lares, com nossos filhos. Ó Deus, que nós possamos cumprir o juramento que fizemos no altar do Senhor. Ó Deus querido e santo, ó Deus, que a certidão de casamento nosso não seja, Pai, um documento, não, mas que nós tenhamos essa certidão dentro de nós, essa certeza, Pai, essa convicção que nós juramos no altar do Senhor. Deus querido, transforma, Pai, cada família que se encontra destruída hoje. Ó Deus, a tua palavra diz, Pai, quando o Senhor falou para Abraão que em ele seria bendita todas as famílias da terra. Ó Deus, e quando recebemos a Cristo, Pai, e nós, Pai, cumprimos essa palavra, então, Pai, a nossa família é bendita. Ó Deus querido e santo, por mais, Senhor, que a mídia diz que a família, Pai, está destruída, Pai, nós estamos dizendo que a nossa família é bendita, porque nós recebemos ao Senhor como nosso eterno e suficiente Salvador, Pai. Senhor, que a nossa casa, a nossa família, Pai, seja, ó Pai, um retrato, ó Pai, da nossa igreja, Pai, que nós possamos, ó Pai, levar, ó Deus querido e santo, esses 5 pilares da nossa igreja para dentro da nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Nós vamos dar os avisos. Louvado seja o nome do Senhor, palavra abençoada aos nossos corações. Aprenda com os erros dos outros. Eu quero que os jovens façam assim, ó, comigo. Faz assim, os jovens que não são casados. Levanta a mão para mim. Levanta aí, pode levantar bem alto que não são casados. Casamento é uma só vez. Aconteceu um episódio esses dias agora com a Isadora Pompeu. Casou 2 meses, separou. Isso não é evangelho. Irmãos, eu estou doutrinando vocês na palavra com isso que eu estou falando. Não estou criticando a atitude dessa irmã cantora, não. Para mim, eu conversei isso hoje com o Feruti, tem coisas por trás. Mas é o seguinte, ninguém se casa e 2 meses se separa. É muito complicado isso. Só que esse tipo de atitude que aconteceu com ela está doutrinando a mente de muita gente e pensando assim, se eu casar não der certo, eu faço igual ela. Mas não é desse jeito. Amém, irmãos? Casamento é uma só vez. Pastor, já fui casado 5. Meu irmão, eu sei Deus, deixa a sua história para lá, tá bom? Porque é o seguinte, os jovens precisam aprender com os erros dos outros. E o pior é que ela vai na internet e vai falar que ela separou por causa de ciúme. O pior é isso. Entendeu? Arruma um tanto de coisa para falar. Só que casamento cristão é uma só vez. Então cuide da sua vida, do seu casamento e ore muito antes de casar. Amém? Amém, irmãos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Natália falou, Natália falou ali comigo, Zizo. Falou assim, prova que você é um homem de oração, paga um rodízio de japonês para mim. Aí eu falei assim, sou homem de oração, não sou homem do dinheiro. Então é diferente, né? Irmãos, após o culto eu tenho uma reunião com a equipe de mídia, som da igreja, e nós estamos reorganizando toda essa área de mídia, data show, som e luz. Então os irmãos que vão nos servir aqui, permaneça após o culto aí para a gente bater um papo com vocês, amém? Domingo é Santa Ceia do Senhor, amém? Então domingo de manhã e à noite, o pastor Israel vai estar aqui cantando e pregando, amém?
Então, domingo na Santa Ceia, ele estará aqui cantando e pregando a palavra do Senhor. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não me deixa receber os irmãos de fora sozinho. Vem para cá. Amém? Em nome de Jesus, 9 horas o primeiro culto e 19h30 o segundo culto. Eu espero vocês. Traga também a sua primícia, os irmãos que podem. Irmãos, o pedido de primícia está muito grande, tá? Continua grande. Muita gente precisando de cesta básica. Você que puder trazer um quilinho de alimento aí, vai nos ajudar muito em nome de Jesus. Amanhã, o último dia da nossa oração. Está tendo oração aí de 3 em 3 horas aqui no templo, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da noite e 9 da noite. Amém? Então amanhã, o último dia, vem para cá orar, se você puder, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer o Senhor, fique de pé, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco aí pelo YouTube, que a paz do Senhor seja com vocês também. Nós temos uma galera grande no YouTube, estamos fazendo a campanha aí do YouTube, irmãos. Você que não se inscreveu no canal da igreja, por favor, se inscreva lá, ativa o sininho e deixa o seu like. Amém? Ajuda aí o canal da igreja. Nós estamos trabalhando forte nessa área e eu creio que Deus vai nos abençoar muito, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: amém. Deus abençoe e aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.